bem-vindos ao nosso podcast Estética Sem Filtros. Eu sou a Geline, sou enfermeira especialista em esteta e é um prazer estar começando essa jornada com vocês. Eu sou a Alessandra Peixoto, enfermeira esteta. Sejam todos bem-vindos ao projeto Estética Sem Filtros. Vai ser um prazer ter esse momento com todos vocês. E para começar o nosso episódio, a gente obviamente não vai deixar de falar da nossa enfermagem, né, Ali? Então a gente queria contar para vocês um pouquinho o que é enfermagem estética, esteta e de onde ela está surgindo. E para isso, nada melhor que a gente contar as nossas histórias. Eu vou deixar ele contar um pouquinho da dela e depois eu vou contar a minha para vocês. Então, sou formada há mais de 10 anos como enfermeira. Nunca trabalhei na enfermagem assistencial. Esperava esse gancho da estética, porque me identifico super. Então, estou na enfermagem estética há 4 anos. Super me identifico, acho muito interessante, gosto demais. E busco sempre a naturalidade. É o que a gente vai frisar um pouquinho aqui hoje. Assim como a Ali, eu sou enfermeira há mais de 10 anos também. Mas diferente dela, eu nunca imaginei que fosse fazer estética. Eu era uma enfermeira emergencista, trabalhava no SAMU. Mas depois que tive o meu filho, as coisas mudaram, como eu acredito que muda para todas as mães, para todo mundo que tem a oportunidade de passar pela maternidade. E aí eu decidi que eu precisava ter um outro caminho para não ter que fazer muitos plantões longe do meu filho. Surgiu o primeiro furo de orelha humanizado, que é uma prática que as enfermeiras fazem, né? Bem decorrente, já é algo bem difundido no país. As enfermeiras têm um lugar de muita... que para elas já, hoje em dia está bem sedimentado, né? A gente tem a enfermagem como já um novo nicho da enfermagem empreendedora, né? E aí, com isso, surgiu a estética na minha vida. Eu, no começo, falava que eu não queria fazer aula de estética, que eu não ia me encontrar, mas na primeira aula de injetáveis, eu fiquei apaixonada por esse mundo. E hoje eu costumo falar que a estética apareceu na minha vida como um propósito. O meu propósito hoje é acolher outras mães que, assim como eu, lá no puerpério, na maternidade, ficaram perdidas. Eu perdi quem era minha referência de mulher, quem eu era como mulher, e eu me via somente como mãe daquele serzinho. E eu precisei me reentender, me redescobrir como mulher, mãe e profissional. Então eu falo que a estética hoje é o meu propósito de vida, trazer para outras mulheres aquilo que um dia eu também precisei. Então eu sou muito feliz hoje fazendo isso e é o que eu costumo falar. Eu acho que hoje, eu tenho certeza que hoje eu salvo vidas de outra forma. E não é lá no SAMU. Porque a gente tinha muito aquela imagem, né, Geline, de a enfermagem ser assistencial. Né? Foi o que Flores pregou e a gente trazia até hoje. Só que muita coisa mudou, a evolução vem, a tecnologia vem. Por que não levar a saúde também com beleza, com autoestima? Né? Até porque a gente está falando de saúde mental. Quando a gente fala de autoestima, de cuidados. Quando você não está bem com você mesmo, você nem se olha no espelho. Exato. Na verdade, então... O nascimento da enfermagem é num cenário difícil, um cenário de guerra, né? A gente sabe que a enfermagem nasceu dentro da guerra. A enfermagem nasceu com esse olhar mais... de humanidade, esse olhar de cuidado centrado na pessoa, mas o mundo evoluiu tanto, as coisas melhoraram tanto, que hoje a gente tem a oportunidade de fazer a enfermagem não só pela questão também só de cuidar do outro, a questão mais social, né? A gente faz a enfermagem hoje empreendendo, tendo os nossos negócios na enfermagem. Então, eu acho que isso, e o podcast nasceu para isso também, para mostrar para outros enfermeiros que a enfermagem é uma profissão como todas as outras da saúde, que é possível também ser seu patrão, né? Patrão. Não ter que ficar refém ou, nas suas horas vagas, fazer outras coisas que também tem vontade, empreender com outros nichos, que a enfermagem é enorme, né? A gente ganha um espaço muito grande, né? A enfermagem ganha um espaço muito bom e muito importante a gente se manter sempre estar buscando sempre muito conhecimento para se manter sempre com qualidade. Eu concordo contigo. Eu acho que o ponto principal na enfermagem hoje é sair da figura sombra de outro profissional e sim se mostrar para a sociedade mesmo como um profissional e alguém que merece ser respeitado, que tem os seus saberes, as suas práticas bem fundamentadas já pra gente que tá no meio, mas também mostrar para a sociedade que essas práticas existem e que elas têm que ser respeitadas como uma prática validada. Pura verdade, Aline. E agora, para começar de fato nosso podcast, já contamos quem somos, já falamos nosso propósito e por que estamos aqui hoje. Vamos começar a falar de estética, né? Vamos, que é o que o pessoal quer ouvir, né? E o nosso tema de hoje
é a estética e os seus exageros. Ali, eu queria que tu falasse pra mim uma coisa, o que é beleza pra ti? Beleza pra mim, Geline, é a naturalidade. Eu acho que o natural, tá? Aquele pequeno toque, aquele pequeno realce, é a beleza. O excesso, o exagero, eu nunca concordei com isso, nunca, em nenhum momento. E pra ti, Geline? Eu vejo beleza como simplesmente a gente ser quem a gente é, sabe? Eu acredito que todo mundo tem uma beleza em si, e eu nem falo também só da beleza de face, de corpo, essa a gente sabe que a gente tem, mas todo mundo tem aquela sua beleza lá dentro, o que é bonito em si. E eu acho que a estética vem pra isso. Eu acho que a estética trabalha naquele momentinho que tu acorda de manhã, tu abriu o olho, tu foi no espelho e tu se enxerga exatamente como tu tá por dentro. Isso é estética. É verdade. É sentir que combina o exterior com o interior. Isso pra mim é beleza. E como tu falou, eu acho que a naturalidade tem ganhado um espaço muito grande na estética, né? A gente teve alguns momentos que a estética acabou se perdendo também. Os exageros, né? Os excessos. Como em qualquer coisa que se faça. Quando se tem um exagero, já perde a proporção, já não Eu caminha acho muito que bem. isso veio muito também com a rapidez que evoluiu, né? Eu não sei se tu tens a mesma visão que eu, a mesma percepção, mas eu acho que a estética evoluiu muito nos últimos anos, né? Cresceu muito rápido, né? Isso, tanto Então, quanto assim, indústria, né? isso. Mas também no pessoal. Muita indústria. E as pessoas foram exagerando, foram perder a mão. Né? Tipo, não, tá bom, pode ficar melhor. Tá bom, pode ficar melhor. Só que começaram a perder a referência da própria pessoa. Tem muitas pessoas que a gente vê que a gente nem reconhece que como era antes daqueles procedimentos todos, né? Então, perdeu muito essa mão, eu costumo dizer. Hoje em dia não é mais a estética de transformar, né? É a estética de lapidar aquilo que a gente já tem, né? Não tem por que a gente mexer em algo que a pessoa não faz questão de estar natural. Eu acho que isso hoje já não é a nossa realidade. Pelo menos do bom profissional, né? Eu acho que não é mais. Porque tem profissional e profissional, né? Venhamos e convenhamos. Tem um profissional que você chega lá, eu quero colocar 2 ml de lábio, ele coloca naquele mesmo dia. E acabou-se. Então, assim, vai de profissional para profissional, vai Você vê o que é harmônico para o paciente ou não, né? Não é só chegar e... E todas as áreas, né? Hoje a gente tá falando de estética e vive no meio de estética, então a gente tem conhecimento sobre outras profissionais, outras profissões que também trabalham com isso legitimamente, mas a gente sabe que em todo local a gente tem profissionais e profissionais, né? Referências e contra-referências, que nem eu falo, que é aquilo que a gente não... Mas hoje a vantagem de hoje em dia é que tem a internet, que a gente consegue selecionar o que a gente quer, né? As pessoas podem ir lá. Tanto é que as pessoas geralmente lhe acompanham um tempo, para depois ir no seu consultório. Exato. Não é isso? Eles verem o que você fala, tipo, se ele se identificar com o tipo de procedimento que você faz, ele vai, ele procura, ou então ele simplesmente deixa de seguir, né? E isso é uma coisa bem interessante pra gente parar e refletir também, né? Que eu vejo tantos profissionais hoje de estética que eu conheço e que eu sei do resultado, mas que não postam seu trabalho na rede social, que a gente não consegue ter uma noção, né? E eu acho que também o cliente fica meio sem essa referência, né? O quanto que é importante a gente estar ali na rede social todo dia, conversando, falando e divulgando também de alguma forma, né? Porque antigamente a gente era, fomos criados para trabalhar, né? A gente ia lá fazer nosso trabalho, executava nosso serviço e estava tudo bem. Hoje não, a gente tem que trabalhar e produzir conteúdo, né? Porque assim, nosso cartão postal é o Instagram. Tem que estar lá nas redes, tem que estar tudo bonitinho, tem que estar tudo padrão. Então, tem a forma de se apresentar, né? Para você conseguir o seu cliente. E é o que a gente tá conversando, né? Como todo mundo mudou, né? Eu acho que a gente, hoje em dia, o nosso cartão de visita, a nossa fachada é o Instagram, né? As pessoas procuram serviço no Instagram, então acho que isso é importante também. Sempre que você procura por um profissional, você fala, qual é o seu Instagram? Exatamente, não é... Antes era a página no Google, né? Era. Agora é... Não, eu ainda sou do tempo do cartãozinho. Eu ia falar isso agora. Eu sou mais velha que você. Era o cartãozinho, tem seu cartãozinho, mas o cartãozinho virou Instagram. Mas a gente não pode falar que a gente é da página amarela, lembra da página amarela? Ai, é verdade, ainda tem esse detalhe. Não pode, porque a gente precisa de Botox, né? Não pode falar isso. Quem já pesquisou na página amarela tem que vir aqui no consultório, né? Que precisa do Botox. E eu vou dizer que... Mas a página amarela tinha uma coisa boa. Aquele tempo a gente passava trote. Você desse tempo? Passava trote. Não, nunca passei trote. Passou sim. Nunca, gente. Não fiz isso, não. Vamos continuar. Vamos de brincadeira. E tu achas que a beleza, Ali, as pessoas conseguem ver essa mudança? Porque eu consigo ver que as pessoas, hoje em dia, acham o belo mais belo do que o artificial. Quando se tá no natural... né? Ainda tem muita gente que tem aquela cabeça de querer transformar,
né? Tipo, chega um paciente que não tem nada de lábio. Tem um nada de lábio e chega lá e quer que você transforme. Eu digo, ó, você tem uma anatomia e a gente vai respeitar a sua anatomia. Vamos tentar. Vamos colocar, vamos ver até onde dá. Aí chega um ponto que você chega e diz, ó, chegou só até aqui, não dá mais pra colocar nada. E às vezes o paciente, eu sinto que o paciente fica meio que frustrado, porque ele espera mais, ele quer mais. Tem um limite, né? Então, assim, a natureza dele é ter pouco lábio. Entendeu? Eu acho que as pessoas também precisam entender, né? Eu acho que a gente dissociou estética de saúde. E é muito pelo contrário. A gente tem estética e saúde muito alinhados, né? Pelo menos pra gente que convive ali, que faz todo dia isso, é impossível dissociar uma coisa da outra, né? Existem protocolos, existem procedimentos que são seguros para um determinado tipo de paciente. Não tem como a gente inventar, né? A pessoa chegar lá e falar, eu quero 5 ml de lábio. Não tem Não como. dá, não entra. Não cabe, né? Mas eu acho que as pessoas dissociaram muito a segurança da estética. A gente fala muito em enfermagem e segurança, né? É. E acaba que na estética a gente não traz esse papo, a gente não traz esse assunto pra dentro, né? Pra falar de segurança de tipo de material, de segurança de procedimento mesmo. A gente até trocou uma figurinha sobre um evento que a gente foi que a biossegurança, né, deixou um pouco a desejar. Então, acho que... Porque assim, só pegando o gancho, não puxando muita sardinha da enfermagem, mas já puxando. A enfermagem, ela preza muito pela biossegurança. Concorda? A gente já entra numa faculdade, num curso técnico, já aprendendo a lavar as mãos. Correto? Exato. Então, assim, a nossa área, eu fico muito orgulhosa da enfermagem, a gente ter muito esse gatilho. Então, assim, porque, gente, não adianta se fazer um procedimento de milhões se o profissional não tiver com a luva estéril, se ele não tiver lavado as mãos, entendeu? Então, assim, é o básico, né? A gente aprende a lavar a mão quando a gente tá no pré, na escolinha, né? Então, assim, para começar um procedimento tem que ter uma boa higienização. Biossegurança é fundamental. Então, uma dica, observe o profissional que vocês vão, se eles estão com a luva estéril, se ele tem o cuidado de lavar as mãos, porque aquela mão suja pode trazer uma contaminação para você e ali ficar muito pior. Eu acho que a estética, a gente sabe que o termo se banalizou muito ao decorrer dos anos, né? Hoje a gente tem uma gama enorme de profissionais que fazem estética. E tá tudo bem, porque tem lugar para todo mundo, tá tudo certo. Mas a gente tem que saber separar quem realmente faz aquela estética com cuidado, com o olhar do cuidado, com o olhar da segurança da pessoa que tá fazendo. Eu brinco que é só injetando, né? Porque o que vem pela frente depois disso é muito complicado. É bem delicado. E a gente que entende, né, que estuda um pouquinho mais, a gente sabe o perigo que tá correndo ali. A gente não vai ser hipócrita de falar que, nossa, existem grandes, né, intercorrências em número, né, em quantidade, né? Mas quando elas existem, elas podem ser muito, muito perigosas, assim. A gente vê aí artigos muitos fora do Brasil, que é onde as pessoas realmente pesquisam, né? Fazem pesquisa de estética. E a gente vê que pessoas perdem a visão, pessoas perdem a ponta do nariz, como quase foi o caso que aconteceu aqui. Então, são causas sérias. E a gente tem que conscientizar também as pessoas que isso existe. Que esse tipo de problema existe, sim. E pode acontecer desde o pior consultório ao melhor consultório. O que cabe a gente, como profissional, é minimizar esses riscos. Tentar ao máximo, né? E não o que a gente puder fazer para não evoluir para aquilo. Eu também, eu concordo. Acho que é por esse caminho. Então, assim, ter bem cuidado, o profissional que você tá indo, observar muito, como a gente falou anteriormente, acompanhar no Instagram, né, ver como é que é procedimento, porque geralmente a gente gosta de postar como é que tá fazendo o procedimento, né, a gente gosta de postar as seringas ali, ver se tem se a bancada dele tá limpinha, aquela coisa. Então, assim, observar pequenos detalhes que faz muita diferença, né. E a gente, como profissional, conscientizar, né, o público de que existem coisas para além. E assim, a gente não, como enfermeira, a gente não tá aqui pra denigrir a imagem de nenhum outro profissional. Pelo contrário, a gente quer que o público tenha a visão que a gente tem. Correto? Porque assim, se eu ou você, a gente vai em consultório de qualquer profissional, a gente tem noção de um profissional. Ou ele pode estar trazendo ali uma contaminação ou não, correto? Correto. Só de olhar, a gente já vê assim. Porque a gente tem aquele olhar clínico, a gente tem aquele olhar de faculdade, aquela coisa toda. Então, a gente tá aqui para o público entender também um pouquinho disso. Por que não? Saber cobrar. Saber dizer, doutor, você não vai lavar sua mão, não? Isso é importante também. A gente, como enfermeira, a gente trabalha lá no início da graduação de enfermagem, a gente faz a disciplina que é Educação em Saúde, que a gente vai lá na escola, né? Ensina as crianças a escovar dente, lavar a mão.
isso também tem que ser feito pro público fora, né? O mundo globalizou, ficou muito mais rápido. Hoje a estética, ainda bem que ela é acessível a mais públicos, né? A gente tá aqui hoje também com esse propósito de divulgar, né? Que a estética é para todo mundo, é um meio que tá ficando cada vez mais próximo da realidade de muitas pessoas. Então, por que não fazer esse movimento de educar, de mostrar para as pessoas o que é certo, o que é errado, o que tá acontecendo, o que pode acontecer, né? Isso. Alertar pra, tipo, não chegar naquilo ali. Até porque lá no consultório, uma queixa muito comum uma queixa não, assim, um medo que as pessoas chegam pra mim é o medo de não ficar natural. Elas chegam lá falando que elas não querem se transformar em outra pessoa. Eu não quero Porque ficar você vê assim. muito, né, na televisão, você vê muito artistas, uma série de coisas, o profissional o paciente tá com outro rosto, outra identidade praticamente, não é isso? Então, as pessoas têm medo disso. Então, pensa assim, vou fazer qualquer coisa, já vou mudar. Então, uma coisa que era pra ser benéfica, meio que saiu um tiro errado, né? Porque as pessoas já têm medo. Antes eles queriam ir fazer e tal, mas como foi virando muito meme, na verdade. Muito, né? muito, né? Aí as pessoas ficam com cautela. Eu não quero ficar tal coisa, eu não quero. Eu sinto que muitas pessoas, assim, da nossa idade mesmo, que não são pessoas que não passaram pelo processo, né? Elas ainda têm medo hoje. Elas não conseguem entender o que o Botox causa. Qual é a diferença do Botox, do preenchedor, do bioestimulador? Elas não têm esse conhecimento. Eles não têm. Eles acham que Botox coloca no lábio, pro lábio ficar grande. É normal, porque, né, não tem o conhecimento. E assim, a gente vê que é muito preocupante, na verdade, as pessoas não saberem do que se trata cada coisa que a gente usa. Porque hoje em dia é muito fácil o acesso à informação. O que você colocar pra pesquisar, você encontra. Eu acho que até pra ti também, que trabalha, né, muito com peeling, a questão do peeling de fenol, dos óbitos que infelizmente aconteceram, acho que pra ti impactou bastante o teu trabalho. As pessoas têm muito medo. Quando você fala peeling, já fala, não é aquele não, né, que o homem morreu. Aí começa. Eu não quero ficar com a cara descamando não, viu? Eu não quero perder o rosto não. Então, assim, tudo impacta, né, de forma negativa pra pessoa. Daqui que você consiga entregar, que é seguro, que é tranquilo, que vai dar certo. Leva um processo. E assim, que nem o teu caso, pra ti, o peeling é quase impossível tu dar uma garantia que um peeling não vai descamar, porque o propósito do peeling é fazer isso, né? É uma inflamação controlada, na verdade, né? Mas é difícil colocar na cabeça do paciente aquela situação de que aquele tá seguro, tá tranquilo, né? Eu acho que lá na minha prática, o que mais acontece são os preenchedores faciais. Quando a gente fala que a gente vai mexer, por exemplo, assim, aqui, a gente chama de malar, mas massa do rosto, que a gente vai mexer no queixo. Não, mas não vai ficar muito exagerado? Não, mas... Medo, né? A gente perde mais tempo ali sentando, conversando, projetando, explicando que aquilo vai ter um edema, que é como se fosse qualquer outro. Eu brinco que é como se fosse qualquer outra injeção. A hora que a gente faz a injeção, não fica ali um pouquinho maior? Então vai ficar também os riscos, né? Que vai ter roxo. Eu acho que isso também é importante que a pessoa saiba que existem pequenos riscos que ela vai correr. Mas que ela tem que saber que pode acontecer. E tá tranquilo, né? Que a gente consegue identificar o problema antes dele piorar. Exato. Por isso, sempre que eu faço algum procedimento, Geline, eu sempre busco... No dia seguinte, eu sempre quero fotos. Por 5 dias, eu tô no pé do paciente. Às vezes o paciente não lembra, eu tô lá. Por favor, mande uma foto. Mande uma foto, até chato. Mas eu peço, porque assim, a gente consegue identificar se tá tudo ok ou não. O paciente vê um rostinho, acho que é normal. A gente olha, a gente já vê que não é normal. A gente já chama direto pro consultório, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Entendeu? Então, assim, é bem importante. Esse abuso que o profissional faz é por segurança. E a gente tem que se respaldar de todas as formas, né? Porque assim como pro paciente, a gente também tem o processo legal, o processo de trabalho que precisa estar alinhado com esse processo, né? Também. Então, eu acho que isso de a pessoa ter medo de não estar natural, é normal, mas a gente consegue vir desmistificando isso com o tempo, né? Hoje, há uns 4 anos atrás, que eu acho que foi quando a gente começou na estética, a gente olhava aqueles grandes preenchimentos de malar. Exagerado, né? Boca exagerada, né? Hoje a gente sabe que o plano da boca não é o plano que se fazia antigamente, né? Mudou muito, né? A tecnologia vem e vai buscando cada vez mais a naturalidade. Mudou. Como a gente falou no início, né? A tecnologia da estética, ela veio muito rápido, né? Ela avançou muito rápido. Claro que isso é uma questão técnica, mas a gente tem preenchedores de 2 tecnologias diferentes, dependendo do que a gente quer para esse paciente.
a gente consegue usar um ou outro. Então, a tecnologia para nós profissionais veio com uma segurança também, né? Os primeiros bioestimuladores que tinha que massagear 10 dias, não eram 5, que ficavam nódulos, que tinha que ir lá e tirar. Hoje em dia não é mais assim. A gente continua a massagem, mas por uma questão de segurança, de acomodação do produto, né? O Botox, a gente tá vendo agora, não sei se já tá para lançar mês que vem, mas a gente vem com uma nova tecnologia de Botox, que é um Botox que a promessa é Que durar 6 meses. Será que vem, hein? A gente fala só promessa porque aqui ninguém testou difícil. ainda. Então vamos ver como é que vai ser. Eu tô na esperança que dure um pouco mais, né? E também eu acho que é importante a gente trazer pro pessoal que estética não é pra sempre. O procedimento, ele não é pra sempre, né? Eu costumo brincar que todo mundo pergunta assim: quanto tempo dura o preenchedor? Eu falo, não sei. Vai depender de ti, né? Vai depender Porque, do na teu verdade, corpo. as pessoas querem muito que dure muito. Na verdade, que nem acabasse, né? Mas aí seria muito bom se a gente tivesse um carro e não precisasse fazer manutenção, né? Era bom. Academia, de só uma vez na academia, não precisasse ir mais, né? Então, eu sempre uso esses exemplos, porque É bom. precisa de manutenção, tudo tem que ter manutenção, então é por aí. Eu brinco que é pra se divertir no processo, né? É. É pra ser divertido o processo, né? Mas é também compreender que tudo que a gente faz lá no consultório vai precisar de uma manutenção em casa, né? Eu costumo brincar assim, não adianta chegar lá e a gente fazer lá aquela harmonização linda, de fazer malar, de fazer boca, de fazer rino, e a pessoa não chegar em casa e tomar um copo d'água. Não adianta. Eu sempre costumo dizer que nenhum procedimento estético dura sem estar tomando água. A água é a base de tudo. Tanto é que quando a gente vai fazer os peelings, Geline, a água é fundamental, porque desidrata muito, né? Descama muito a pele, então a água é fundamental, hidratação é fundamental. Eu sempre oriento tomar bastante água antes. Na verdade, na primeira consulta com o paciente, eu já pergunto, na minha anamnese já consta quantos litros de água toma por dia. Dali eu já oriento a quantidade ideal para tomar e tal. Até porque a gente tem a perda normal e aí a perda agora com o peeling, né? É Também. uma perda excessiva, né? Uma perda um pouco maior. E aí a gente ensinar o paciente esses pequenos, que pode parecer tudo tão pequeno, tudo tão leve, mas na hora que o paciente chega pra ver o resultado final, muitas vezes impacta, né? Acaba que o resultado não é aquele que a gente não consegue entregar o resultado que a gente imaginava e que ele queria por uma coisa tão pequena como hidratação, às vezes alimentação incorreta, às vezes passou por um processo de alguma infecção, né, viral, bacteriana, cirurgia que foi fazer, né? Eu tive uma paciente que fez o Botox, fez o retoque e foi pra uma cirurgia logo depois. A anestesia a gente sabe que degrada muito o Botox, né? Então ela teve que refazer de novo. Então são pequenas conversas que tem que ter. Eu brinco que na estética e na saúde como um todo eu ainda acho que o mínimo, o básico, tem que ser dito, né? Relembrado. E funciona muito, né? E funciona muito. Quem diria que a pessoa vai entrar num consultório, né? Sei lá, de renome e tal. E a profissional vai dizer, tem que tomar água. Isso a gente sabe desde criança, né? Desde criança. Mas só que a gente não faz praticamente, né? Então, assim, a água, a hidratação é fundamental. Tem que ter bastante. Tem que estar sempre com a garrafinha de lado. E é por aí que vai. E o que pra Alessandra hoje, como profissional, é essencial pra ter um tratamento de beleza, assim? Vamos brincar que o teu paciente ideal acabou de chegar no teu consultório. Ele fala, doutora Alessandra, faça o que quiser de mim. Procedimento ideal de beleza. Teu paciente ideal, assim. Teus tratamentos que tu não abre mão pra ti e pra indicar. Claro que a gente sabe que cada paciente é individual, né? A gente não tem receita de bolo dentro da estética. Não existe. Eu costumo falar isso e deixar muito claro. Não existe receita de bolo dentro da estética. Cada pessoa é única, né? Cada pessoa é única, então... Não existe queixa igual, a queixa pode ser parecida. Existe uma foto que ele chega de um paciente igual, que ele quer que fique igual, né? Existe muito. Aí ele chega, doutora, eu quero isso aqui. Aí você fala, meu Deus. Não dá. Não dá. Então, assim, gente, quando o paciente chega pra mim no consultório, que quer mudar, quer mudança, eu procuro primeiro entender a vida, o estilo de vida, que às vezes ele traz muita coisa, mas assim, se ele trabalha muito em calor, ambiente quente, o tratamento já é diferente, né? Então, eu observo muito isso, a questão alimentar, questão sono. Então, tudo isso a gente pesa, que tudo interfere no resultado, tá? Então, primeiro ponto, vamos questão de hidratação, alimentação, sono, tá?
E eu costumo dizer muito que não adianta você preencher um rosto, fazer bioestimulador se você tiver com a pele feia. Aquela pele com casca de laranja, certo? Então, a gente vai tratar dessa pele. Vamos para os nossos peelings amados, né, Geline? Vamos pro peeling para dar aquela renovada, porque às vezes tá cheio de manchinha, aqueles poros bem dilatados. Então, vamos para um peeling. Depois de uma pele bem bonita, aquela pele... Às vezes você nem precisa fazer um preenchimento. Uhum. Às vezes você tá precisando só tirar aquela camada córnea que tá bem desgastada, bem manchada. Aí quando você olha, você fala, poxa, O pessoal dá uma esquecida também, né? Da pele como um Da todo, pele. né? A pessoa pensa só em preencher bioestimulador, preencher fios, botox e tal. Esquece da pele em si. Né? Porque assim, e assim, você fazendo um skincare, você já tem uma pele boa. Uhum. Entendeu? Então eu sempre aconselho, faça peeling pelo menos a cada 6 meses, dar aquela renovada. Porque essa pele que a gente toca, ela é uma pele morta, né? Então, para aquela pele que tá embaixo, subir, ficar aquela pele bonita. Então, a cada 6 meses é bom. E um skincare bem feito. Hoje no teu consultório, teu principal atendimento é de peeling. Na verdade, o peeling, eu costumo dizer que o peeling me escolheu na estética, não foi eu que escolhi ele. Porque eu nunca vi uma afinidade tão grande. Aham. Amo peeling, cara. Eu olho pra uma pele, eu já imagino ali transformando, tirando aquela mancha, tirando aquela acne, tirando aquela olheira, sabe? Aquela E flacidez. parece uma coisa tão pequena a gente falar de pele, né? Mas isso dá um impacto tão grande na vida das pessoas, tão grande. Elas se sentem tão bem, né? Eu até postei há pouco tempo no story de uma paciente que me marcou. A gente fez um peeling nela, ela tava tão feliz por um simples peeling. Eu olho e falo assim, gente, é só um peeling. Mas assim, pra pessoa que tá vendo a pele saindo, vendo a pele nova, a pele já... Aí compara com a foto anterior. É. Aí vê aquela pele bonita, aquela coisa de... Tipo assim, pra mim é muito básico, mas pro paciente ele fica ali. Eu tenho uma Agradecido. paciente de peeling também que ela me manda, acho que a cada 2 dias a pele. Yeah. Aí ela fica naquela coisa assim, ela bota a fotinho antes e a fotinho de agora. E é muito legal, porque ela tá se sentindo bem. Daí ela fala, E a gente fica bem, né? daí ela fala, ai, agora eu tô me arrumando mais. Agora já pode maquiar? Daí pra passar maquiagem, ela fala, ai, tá muito melhor. Então, assim, as pessoas acho que esquecem um pouco da pele, né? Acho que também por conta de toda essa mídia que a gente teve. É. E peeling, Ficou, vou ser né? sincera a você, Angeline, é algo que não é tão divulgado pela mídia, você já percebeu? É mais por quê? Porque é um custo-benefício maior. Pro profissional, é mais lucrativo preenchedores, bioestimuladores, entendeu? Então, eles não divulgam muito peeling, mas é um básico tão bom. É um dos procedimentos mais acessíveis que dá muito resultado. Muito resultado. Porque o peeling estimula colágeno, né? Ele reduz rugas finas. Sim. Então, assim, a gente vai prevenir já botox aí. Se você começa a fazer peeling já mais jovem, você reduz a quantidade de botox que você vai usar no futuro, entendeu? Você diminui a flacidez da região dos olhos. Então, assim, vários benefícios tem. Só que é pouco divulgado porque não é tão rentável. A verdade é essa. Mas é interessante. Eu, demais. pra mim, como o meu público-alvo são as mulheres ali que já foram mães, que estão nesse período pós-maternidade, né? Que estão ali se redescobrindo. Eu brinco que o último estágio do puerpério é quando elas vêm até mim, né? Que é quando elas estão chegando Estão ali. voltando pra ser elas, né? Depois daquele turbilhão inteiro que é a maternidade, elas voltam pra mim. Então, pra mim, eu acho que a gente não tem como fugir dos 3 procedimentos básicos, né? Que é o bioestimulador de colágeno, porque a gente sabe que gestação, amamentação, noites em claro, né? Olheiras. Olheiras, a gente perde muito colágeno. Depois dos 30, a gente já... Nosso banco de colágeno já fecha. A gente tem que ir lá, quebrar a porta, né? Brincar de La Casa de Papel e abrir de novo o nosso banco de colágeno. Então, acho que o bioestimulador de colágeno é muito importante para elas, né? Eu acho que é o que tu falou, é o primeiro passo para a segurança de um bom protocolo que venha a seguir. Depois, possivelmente, pelo emagrecimento, né? Que a gente tem também de amamentação. E também pelo efeito, né? Que a gente emagrece, engorda muito nessa a mudança fase. de hormônio, é uma loucura, né? Muito, muito. Da mulher. Muito. E acho que os preenchedores, daí, cada caso é um caso, né? A gente não pode falar que faria isso. Vai Tem que depender analisar. do que a paciente vai ter. E o Botox, que é meu queridinho, meu xodó. Sou apaixonada pelo Botox, assim, acho que... Falando pelo preço, né? Porque o negócio que é caro. Gente, Então, não... Poderia ficar mais Foi muito bom tu falar isso pra gente poder pegar esse gancho e falar sobre promoções da estética, né? Eu costumo falar que as pessoas, obviamente, as pessoas são atraídas pelo preço, né? Mas a que preço? Até onde pode Tem isso, né? preço Até onde vai só um preço barato, né? Será que vale a pena entregar o teu rosto, o teu cartão de visita? Porque hoje eu acho que muitas pessoas já compreenderam que estar fazendo estética, procurar estética, não é sobre si.
Não é mais sobre só a Alessandra, só a Geline. Não é isso. A estética é cuidar daquilo que chega primeiro. E aí a gente fala para milhões de profissões que são o seu próprio cartão de visita, né? Isso. Que abrem a porta da sala, a primeira coisa que vai ver é o seu rosto, a segunda é sua roupa, né? O primeiro é olhar para aquele rosto, né? Então é isso que as mulheres se queixam muito para mim, de perder a identidade, de não saber quem são. E, meu Deus, como que eu vou chegar no meu trabalho agora? Eu tô na fase mais feliz da minha vida, que eu tô com a minha família, eu tô com meu filho, eu tô, sei lá. Mas eu não tô me vendo nessa mulher que tá aqui agora, né? Então é esse o propósito que eu acho que é estética, sabe? E é o que eu tento trazer lá no consultório. Pra mim isso é o básico. É trazer essa mulher de volta pra que ela se sinta bem naquele ambiente, né? Que nada melhor do que tu tá bem onde... Pega esse gancho, a questão de preço, né? Você vê promoções absurdas na internet. E quando chega algum paciente pra mim mostrando o preço, eu digo, não tem como. Eu mostro a nota de compra do Botox. Eu não tenho como Sim. pagar esse preço pra você que tá aqui. Eu sou bem realista. O lucro de Botox é muito baixo, Sim. né? O resultado é muito bom, mas o lucro é muito baixo. E teve uma vez que eu participei de um mini curso e uma paciente foi paciente modelo. E ela fez lábio. Só pegando esse gancho. Menina, eu tive pena da pobre. O lábio dela ficou um desastre. Ela ficou tão chateada. Ficou tão aborrecida. E eu fiquei por ela, assim, por olhar e falar, meu Deus do céu. Porque se você queria só ser um paciente modelo, Sim. sai com um lábio bonito, pagando um valor, bem em conta, né? Que o paciente modelo paga um valor. Mas deu muito errado. E ela era uma senhora vaidosa, né? Falei, gente, a cabeça dessa mulher não deve estar legal. Então, assim, a dica que a gente deixa é ter cuidado. Botox a 399 não existe. Não existe. Não vá, porque é furada. Pode até paralisar, pode, mas vai durar pouquíssimo. E você não sabe. Existem muitos Botox errados, falsificados, tá? Então, assim, muito cuidado. Hoje já tem um movimento de profissionais na internet que mostram pra gente frascos, a caixinha, enfim, mostram esse Botox que muitas pessoas vendem como se fosse, não só Botox, né? Vou falar de todos os insumos pra estética, vendem como se fossem coisas originais. Eu quero acreditar que muitos profissionais compram, né, achando que aquilo é original. Não, e acabam. mas vamos ser realistas. Muitos profissionais sabem o que está comprando. Vamos ser verdadeira. Sabem, É sem filtros, né, Julinha? Sabem. O profissional sabe o que está comprando, ele sabe o que está vendendo. Se corrompem, né, pro mercado. É muito Porque, assim, é competitivo. Muito. Ou você é boa e você cobra seu preço e se garante no que faz, ou você cobra barato, pega as coisas do mercado que não é interessante. É bem complicado, Então, assim, tanto pra gente quanto pra todo mundo, né? Você tem que observar muito o profissional que você vá, porque tem de tudo hoje em dia no mercado. Todos os tipos. E todos os preços, né? Todos os preços. Todos os preços. Então não se atrase só pelo preço, vamos ver procedência, vamos ver... É bem importante, inclusive é um direito do cliente saber de onde tá vindo, né? Isso. Quem é o teu fornecedor. Perguntar tudo. qual é a marca, perguntar quando foi que foi aberto aquele Botox. Uma coisa que me incomoda muito é ver aquela bancada toda abertinha, assim. Será que o paciente viu abrir? Porque é direito dele ver abrir, né? Porque a caixinha vem fechadinha, lacradinha, tu tem que abrir na frente do paciente. E eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer pra garantir que tá tudo bem. Uma vez eu aprendi num curso, e hoje eu faço isso até hoje, eu tava observando esses dias, um curso de microagulhamento. O professor orientou, olha, sempre abre o cartucho na frente do paciente. Eu faço isso até hoje. Eu faço isso também. O cartucho é novo. Porque se tiver algum problema depois, vai dizer que você repetiu o cartucho. E tem profissionais que repetem. É o que a gente tá falando de segurança, né? É garantir a segurança. Isso não é Isso é um dever do profissional, né? A gente tá lá no código de ética escrito que isso é um dever do profissional. Eu sou obrigada a garantir a segurança do meu paciente. Como que eu vou fazer um absurdo desse de reutilizar alguma coisa ou de comprar algo que não é autorizado pela agência brasileira, né? Isso. É absurdo. E o paciente vem até a gente porque ele confia no nosso trabalho. Aí a gente não vai dar essa credibilidade. Exatamente. Existe profissional e profissional, né? E assim, eu acho muito importante a gente segurar termos, assim, que a gente falou de paciente modelo. Não é porque é paciente modelo que é ruim. Muitas vezes a gente mesmo já precisou de fazer paciente modelo, né? Então, não é por isso porque que é ruim. Acessível também, né? Não é por isso que é ruim. Mas é porque as pessoas acabam transformando isso num mercado rápido de fazer dinheiro a qualquer custo, né? E isso não é só na estética, em qualquer área a gente vai ter profissionais que acabam deturpando a sua própria área, né? Jogando e dá uma queimada, né? Queima pra quem trabalha direito. Queima muito a gente. Você chega... Então, você faz todo o seu trabalho direitinho, bonitinho, aí vem outro ali
mais fácil, né? Porque o paciente não tem. Isso também é a nossa missão aqui, trazer o que tem por trás da estética, né? O que tem? A gente tem a compra de material que nenhum material da estética é caro. A gente tem a compra de insumos que não é só... Se fosse só comprar o preenchedor, tava tudo bem. Mas a gente tem o local que a gente atende, a gente tem gás, a gente tem cursos que são bem caros. Cursos da estética, a gente... Eu nunca mais consegui parar de estudar depois que eu fiz estética, porque a coisa é tão rápida que eu preciso estar toda hora ali me atualizando, indo atrás de alguma coisa nova que saiu. E nenhum curso é barato. Nenhum curso é barato. Por mais que você olhe e fale, não, eu já sei fazer isso. Mas você precisa fazer novamente pra ver o que tem de novo ali naquela... Eventos são... A gente tem que ir pra eventos também, né? Então, acho que isso tudo as pessoas precisam colocar hoje na ponta do lápis. Tá, eu vou aonde? Mas eu vou na Angeline por quê? Não, porque ela faz isso. Ah, beleza, eu vou na Alho por quê? Não, porque a Alho, o diferencial dela é fazer isso, e é o que eu me identifico. E tá tudo bem. O problema é quando o paciente escolhe só pela questão do menor preço, das facilidades, que nunca são facilidades. Não existe milagre, né? Angelina, uma coisa que me tira um pouco do sério, que a gente tá chegando agora, que é o Black Friday. As pessoas chegam e dizem, e aí, o que vai ter de Black Friday? A vontade é sem filtro, né? É dizer assim, eu não compro nenhum curso na Black Friday. Como é que eu vou fazer um procedimento que eu estudo tanto, que eu invisto tanto? É assim, e o mercado, ele vai muito para esse caminho, e as pessoas vão, né? E as pessoas vão, e as pessoas entram, aí vem os problemas, vem as coisas que acontecem, porque assim, quando você tem uma demanda muito alta, você não vai conseguir manter a biossegurança ali, concorda? Impossível. Você não mantém a biossegurança ali, então, aí as pessoas querem volume, porque o preço é baixo, a pessoa quer volume, né? E é volume, aí coloca em risco a pessoa. É porque talvez a gente ainda não conseguiu compreender que a estética não é um mercado de carro, mercado de... Mas as pessoas entendem isso. Entendem. As pessoas entendem muito isso, eu recebo muito direct. Tá com promoção de Botox? Tá com promoção de quê? Tipo, só querem saber isso. Que a concorrência não é essa, né? A gente não concorre com produtos. Eu não consigo ter essa concorrência. Uhum. Não me atrai, não acho interessante, porque assim, a partir do momento que eu vou fazer um procedimento em você, eu quero entregar meu melhor. Pra me entregar meu melhor, eu tenho que ter meu conhecimento, né? E aquele conhecimento tá ali dentro, eu investi alto, semanas de aula, né? Às vezes a gente faz jornada uma semana inteira, entra 8 horas no curso, sai meia-noite, no outro dia logo cedo novamente. Então assim, é intenso, você se dedica àquilo ali, você esquece família, esquece filho, esquece tudo. O marido, você nem sabe. Já tive problema. Mas, gente, às vezes... Então assim, aí você se dedica, aí a pessoa só quer preço. Porque assim, a gente preza muito pela qualidade, né? Então, como eu uso muito peeling, né? Trato muito peeling, eu invisto muito em cursos, em tecnologias, em produtos novos que chegam. Tipo, eu faço, exemplo, home care oral, né? O paciente veio hoje, o home care oral foi esse. Aí deu valor X na farmácia, né? Geralmente eu gosto muito de manipulado. Quando ele vem daqui a 3 meses, 4 meses, ele já mudou aquele home care dele oral. Ele disse, doutora, mas tá mais caro. Eu digo, tecnologias novas, produtos novos, para melhorar ainda mais sua pele. Por quê? Porque a partir do momento que você estuda, que você traz conhecimento, você consegue entregar mais resultado, né? O paciente sai mais satisfeito. O que você quer, o paciente satisfeito. Isso. Só que a população é tão acostumada com a tal da promoção, e não vê. O que pode ser uma promoção? Promoção, você deve comprar uma geladeira, né? Um carro, um celular. Aí, beleza, uma promoção, porque é um produto. O que envolve ali de conhecimento? Sim. Envolve, lógico, nos estudos e tal, mas ali você tá levando um produto e acabou-se. Agora não, você quando tá dentro do consultório de um profissional, você tá envolvendo ali o conhecimento dele, né? Tá. Como a gente segue vários profissionais que você olha e fala, meu Deus, como é que esse profissional tá no mercado? Muitos, né? Eu falo que a maioria. Você olha e fala, meu Deus, como é que isso aqui não deu problema? Meu pai amado. Aí chega a paciente e diz assim, eu quero, fulano fez assim, assim, assado. E deu certo, por que não dá certo com você? Digo, sabe por que deu certo? Porque Deus segurou na mão e foi. Digo, mas é verdade, porque tem tudo pra dar errado. Deus foi misericordioso. Foi. Teve sorte, né? Eu digo desse jeito. Eu acho que isso é muito importante também da gente fazer essa educação que a gente falou. Porque eu, por exemplo, fui uma pessoa que entrei pro doutorado para estudar estética, né? Porque eu senti que faltava algo acadêmico. Eu venho, né, dessa trajetória mais acadêmica, assim. E eu queria associar isso à minha prática, né? E foi o caminho que eu escolhi. E é um caminho que me faz ter muitas renúncias na minha vida, né? De hora, renúncia de saídas, renúncia de muitas coisas. Então, isso
nada mais justo do que estar atrelado ao valor que eu entrego à Isso. pessoa, né? Isso. Nada está, isso não é demérito atrelar isso ao que eu entrego ao paciente, né? A gente aqui não tá falando de alguém que só entrega a fala, só entrega a venda, né? A gente tá falando de uma entrega real, de algo real pro paciente, né? Então, acho isso muito importante desmistificar um pouco de que estética não é um produto, não é um carro, uma televisão, uma cadeira, de que a gente pode só ir lá, comprar, eu quero que fique exatamente assim. Não, não é assim, né? Tem que fazer essa expectativa e realidade também, que é muito importante que... É bem delicado, né? E aí, a gente queria também, a nossa produção separou algumas fotos para que a gente faça uma reação. Essas mulheres das fotos passaram por procedimentos estéticos. A gente ainda não sabe quais são eles. E eles vão colocar aqui no telão pra gente falar um pouquinho, pra gente finalizar esse episódio que fala sobre exageros na estética. Quer começar, Ali? Fica à vontade, Aline. Então, aqui a gente tem, eu acho que é um antes e depois, né? Então, a nossa primeira, pra mim, o mais gritante é a boca, né? Ali a gente vê que talvez pela foto é meio anos 90, pela maquiagem, anos 2000, desculpa, a gente consegue ver ali mais ou menos. Era o padrão de boca que se começou os preenchimentos, né? Que era um padrão de boca mais acima do lábio, né? E isso não era errado na época, hoje a gente já sabe que isso não é saudável pro paciente, mas esse era o padrão que a gente tinha. E eu acredito ali que, inclusive, até o preenchedor é um pouco mais denso, né, Ali, do que tá Tá ali. parecendo que é bem maior, né? Do que o indicado para lá, né? Parece que tá um pouco mais duro. É impressionante né? como ela era muito mais bonita Era. do que depois que mexeu. Era Depois melhor não que ter mexeu. mexido, né? E tu olhando assim, tu não vê, né, que tem outra coisa, a não ser sobrancelha. Certeza que é nos 2000 pela sobrancelha fina. Certeza. Olha ali, ó. A sobrancelha é um risquinho. Falar que eu tive assim também. Mentira. Esse eu não, tive. isso eu não passei. Né? Mas ali, eu acho que é só... Pelo que a gente olha, assim, realmente é isso que ela mexeu, né? Mandíbula não? Arco da mandíbula. Talvez um arco de mandíbula ali. Mas esse não ficou tão feio, na minha opinião. não Acho que ficou bom, assim. Mas realmente o que me impactou é o lábio. De salsicha mesmo, né? Que a gente costuma chamar. Aquele. Sem nem arco do cupido, ó, que antes já não tinha. Era um lábio inferior bonito, né? Um superior podia ter uma melhoradinha, mas não. Um toque bem Não sutil. esse. Pode passar pro próximo. Esse é o nosso case de sucesso, né? Eu vejo tantas coisas. Começa aí, Ali. Menina, aí tem nem muito o que falar, né? Tem que fazer até o procedimento contigo da orelha, né? Da orelha. gente. De rasgo. Geline trabalha também com, né? Faço estética auricular também. A gente fecha esse furinho aí que tá rasgado. Possivelmente essa orelha mais rasgada é porque pelo peso do brinco também, né? Mas ela tem esse costume, né? De usar brinco bem. A Versace é uma empresa com coisas muito grandes, né? Com acessórios muito grandes, estampas muito grandes, né? Tudo meio Você vê over, como tá assim. pesado, né? A testa dela, você tá vendo? Olha, ela chega a tá E pesada. não é uma pele ruim, né? Se tu for olhar, não é uma pele ruim. É uma pele mal cuidada, assim, né? E aí a gente Na verdade, vê tem excesso de cuidado, eu acho. excesso. Excesso de produto, excesso de tudo aí. Até de maquiagem, né? Porque fica esse brilho. Pesado, muito E pesado. aí o lábio a gente vê a mesma coisa, ó, que ela até perdeu um pouco ali do superior do lábio. E quando né? você coloca muito preenchedor, ele sobe, né? Pra essa região. Migra, Foi o que né? aconteceu. Migra aqui pra cima. Migrou ele pra cima. E aí ela ficou com aquela boca mais De pato. projetada pra frente do que o próprio lábio, né? A questão ali em volta da boca é bem mais projetada. O malar possivelmente tem alguma coisa, a maçã do rosto, né? Tem um pouquinho de preenchedor. O queixo, com certeza, também. Arco da mandíbula. Sei que deu errado, né? E aí me espanta muito não ter um nariz aí feito, né? Não é. Mas é uma pessoa que realmente passou ali. Ela ficou com medo do nariz. Pode ser. Pode ser porque a gente tem, né, aquele Vai. caso famoso do nariz, né? A gente tem também a história, né, de que ela retirou os procedimentos há pouco tempo, né? Também refez o rosto e agora tá bem melhor, né? Tá condizendo. E ela é uma pessoa que passou por aquele processo que ela não queria envelhecer, né? Que é o que a gente hoje fala que é natural. O que é o natural? Envelhecer é natural, né? Envelhecer é natural. E o que é o bacana, o que é o hype do momento, né? O hype é ter 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos e parecer ter 50, 70, 80 anos, mas estar bem. É aquela pessoa Aparência boa. que aparenta a sua idade, talvez um pouquinho menos, mas
e seja bem com a sua aparência, né? Que a pessoa consiga olhar e consiga entender qual a história daquela pessoa, né? Mas que ela não seja Aquela tirada coisa do seu exagerada, né? contexto. Eu tenho essa idade, mas eu tô bem. Eu tô Pra minha bem, tô idade. ótima, é isso. Pode passar pro próximo. A Estelinha dos anos 2000, né? Nossa sessão da tarde. Ela era linda, né? Essa menina é linda. Recentemente ela voltou aí às telas, né? E tava bonita novamente depois de passar por esse Desarmonização. processo triste, essa desarmonização facial, né? Mas aí a gente vê o lábio. Como o lábio é presente, né? Lábio muda. A gente acha que o brasileiro gosta de lábio, mas fora do Brasil a galera gosta muito mais de lábio do que vocês imaginam, né? A gente gosta também aqui, né? Mas a gente tem um volume. O nosso lábio, né? É mais fácil de trabalhar. A gente tem as feições mais fáceis pra trabalhar com lábio lá. A gente vê que é um lábio fininho e acaba acontecendo isso, né? Eles querem mostrar muita coisa, né? Muita. Eles querem aquele lábio chegando, porque lá eles têm muito peito, né? Eles têm mais Muito. corpo, então eles querem que sejam proporcional. Aí lábios são bem pequeninos, então eles querem dar aquela aumentada. Aí tá errado. Mas é respeitar a sua característica, respeitar, né? É o que a gente, a sua traz. anatomia. É o que a gente traz aqui, né? Ó, Exato. só posso ir até aqui, então... E aí a gente vê que o que pra mim pega muito, né? Não é uma questão de dinheiro. Não é uma questão de ter todas pessoas riquíssimas, né? Pessoas quase inatingíveis, mas que acabaram sofrendo pela mão de profissionais que talvez não souberam dizer não. Aqui é o nosso E acontece, limite. sabe o quê? Que a gente nem falou. Tem pacientes que chegam pra você e dizem, eu quero tantos ml aqui, já chega com a quantidade certa, e você diz, eu não faço, ele vai procurar outro pra fazer. E aí acaba encontrando alguém E encontra, que faz, que faça por né? E aqui a gente vê que ela fez esse lábio. Não vejo ali que tem um queixo. E essa testa? A pele ruim, né? Claro que a gente sabe que ela teve todo um processo aí, mas realmente é uma paciente que não é o dinheiro, né? Que foi realmente se perdeu nesse processo de estética. É porque é na questão inicial também, né? É, Aí o pessoal é muito volume, aquela coisa toda. é. Pode passar pra próxima. A famosa GK. Agora eu vou deixar pra ti essas aí. A GK, ela deu uma entrevista uma vez, ela falou que toda vez que ela fazia preenchimento labial, ela queria sempre o lábio dela do jeito que estava, porque sai bem inchado, né? Fica bem inchadinho e tal. Ela disse, eu quero do jeito que está agora. E o profissional sempre dizia, vai desinchar um pouquinho e tal, mas ela, eu quero assim. Ela ia pra casa, então assim, ela ficou sempre fazendo pra ficar igual quando ela saiu do consultório. Ela foi só colocando. Chegou nesse ponto, aí chegou um ponto que ela disse, eu não tô me reconhecendo. Eu quero retirar. E pronto, retirou. Olha como ficou linda. E tudo isso que a gente tá falando é público, né? Elas já falaram em várias entrevistas, já falaram. Isso é amplamente divulgado. Eu acho ela muito bonita, eu acho que ela tem feições muito bonitas naturalmente, né? Mas eu realmente sinto que ela se perdeu em algum momento ali. E realmente, agora ela tá muito bonita. Ela fez tudo, assim, pela naturalidade. A gente consegue ver nas fotos de antes e depois que não é natural, que ela tem ali um trabalho de lapidação do que ela já tinha bonito, né? Exatamente. Manter a estrutura, né? Manter a estrutura do seu rosto, né? E muito bonito. Olha o lábio bem mais natural, bem né? bonitinho, lindo, E assim, a gente tá vendo uma foto super maquiada, super produzida, pra uma foto quase nada produzida, né? Olha só como ainda são pessoas diferentes, né? E a pessoa buscava muito, achava que o muito era bonito. O muito, muito, muito. Uhum. Aí vem os exageros, aí você para e vê que não precisa. Aí a gente pode também aproveitar pra falar que dá pra retirar, sim, os produtos que a gente usa na estética, né? Ácido hialurônico a gente tem no nosso corpo e a gente pode degradar com uma enzima. Mas ela dói. Não é da noite pro dia, né? Existem outros riscos. Eu lembro que ela comentou em algum momento que o lábio ficou um pouco flácido também. Porque ele tava Porque cheio, ficou né? cheio, né? E aí vai murchando, né? E é o processo agora do corpo entender de novo. Então, tudo que a gente vai fazer na estética, eu sempre converso muito com o paciente. Eu sempre deixo ele bem atento, assim. Olha, o que pode o nosso caminho é esse. Tudo bem? Tudo bem esse processo por ti? Porque a gente não vai fazer um preenchimento labial hoje, vai acordar amanhã com a boca do sonho. Não vai. Não existe. Não existe, né? Então, assim, é conversar muito com o paciente sobre isso. E eu também não gosto daquele 1 ml não faz milagre. Às vezes faz. Às vezes é aquilo Até que a pessoa mesmo. procura. E até mesmo. Né? Às vezes é aquilo que a pessoa procura. Não tem uma receita, não tem como dizer assim, nossa, isso vai ficar bom. Não existe. Né? E é uma construção de várias vezes também. Pode passar pela próxima. E aqui a famosa Sheila, né? Sheila, ela pesou muito na mão de preenchedores. Ela ficou muito
fora dela mesmo, porque ela sempre foi muito bonita, né? Eu ia falar, ela sempre foi bonita, Muito né? bonita. Muito bonita. Quando ela fez a harmonização, ficou muito estranho, muito. E exagerou muito, né? Vai na mão do profissional e vai colocando, quando vê, chega num ponto que a pessoa nem se reconhece. Muitas vezes eu fico pensando, será que eles não saíram naquele pior dia do inchaço? Porque, né, não pode ser que a pessoa tenha validado isso, né, com um profissional. Porque eu não quero partir do princípio que essas pessoas vão em profissionais. Tem muitos profissionais que chegam e dizem, tantos ml vai ficar bom. Aí ele vende tantos ml. É a Aí venda, tem que né? colocar aqueles ml. É a venda pela venda. A injeção pela injeção. Tem que colocar, tipo, É. sabe? Sim. Aí acontece isso, porque tem profissionais assim, e empurram. Sabe, tem profissional que empurra de igual abaixo. E agora ela tá super bonita, Aí ela né? tá linda, voltou a ser o que era antes. Ela é Super muito bonita. Ela mexeu tudo aí, né? Ela mexeu em tudo nesse rosto dela. Lábio demais. E olha que ela não tem uma rino. É verdade. E é um nariz super bonito, ó. Uhum. Um nariz bem feitinho. Aí mexeu no que não precisava mexer, né? Não, perfeito. Que era uma coisa que nessa época se fazia muito, lembra? Uhum. Que foi assim, acho que começou a fazer rinomodelação. Teve um bando de famosos que fez. E ela foi uma pessoa que não fez. E olha que bonito que é o nariz dela, né? E não sei se fez, né? Antes, mas é um nariz super harmônico com o rosto, né? E a gente passou por essa época aí da beleza, que era todo mundo de narizinho fininho, né? E às vezes nem comportava nem o rosto. combina com a aparência do rosto, né? Uhum. Pois é, mas graças a Deus que ela voltou ao que era e Muito bonita. linda de novo. Né? Temos o próximo. Acho que acabou, né? Acho que acabou. Acabamos. Acabamos. Pois é, então a questão da desarmonização que a gente tá vivendo agora, né? Sim. Da desarmonização. Então, é bem interessante quando você procurar um profissional, sabe realmente o que você quer. Pesquise antes, a internet mostra tudo. Tá? A questão não é quantidade de preenchedor, não é quantidade, é qualidade, saber os locais certos de colocar. Talvez aquele profissional está validado no mercado, se ele trabalha direitinho, se ele tem a biossegurança direitinho. Observar alguns detalhes que a pessoa, o público em geral, consegue fazer essa cobrança. E vai ter bom resultado. E observar se o profissional lhe procura depois para saber como é que está o seu pós, porque é muito importante. Um pós é muito importante, a gente vê muitas questões de o paciente entrar em contato com o profissional não responde, coloca uma secretária para responder, e quando vai ver, aconteceu o que aconteceu, né? Caso, só voltando bem rapidinho, o caso daquela menina lá do Tocantins, que ela fez um peeling. Você chegou a acompanhar, ela é até médica, fez um peeling. Sim. Muito Queimou, né, dela. o rosto. E ela procurou a empresa, procurou a clínica, ninguém respondeu. Quando vê a menina com o rosto desse tamanho, foi um caos. Enfim, procure sempre o seu profissional. O seu profissional ele tem que lhe responder no dia seguinte. Não existe isso, tem um paciente, mas não existe. Se ele teve tempo de lhe atender, ele tem tempo de lhe responder no dia seguinte. Nem que seja de meia-noite, mas ele tem que responder. Acho que é o mínimo. Não é isso? Então, Com assim, certeza. tem que cobrar. Você não tá pedindo favor. O profissional ele tem que lhe acompanhar de uma forma segura, ali de lado. Eu costumo dizer que eu sempre só... Meu paciente, quando entra no meu consultório, a gente tá pegado na mão, só larga quando der certo, lá no final. Exatamente. Tá? Principalmente protocolo de melasma, de acne. A gente só vai soltar a mão lá no final, quando tiver tudo certo. Até lá, então, a gente tá de mão dada. Eu costumo agir nesse Eu pensamento. tenho duas falas. Eu falo que uma fala de uma grande senhora, né? A primeira fala de senhora é que o combinado não sai caro. Então, o que eu posso dizer? Perguntem, falem, conversem, perguntem de novo. Perguntar não ofende o bom profissional, né? Questionem o que vai usar, como é que vai ser. Optem por um profissional que consiga fazer uma linha do tempo pra vocês. Olha, hoje a gente vem aqui, a gente faz isso, e amanhã vai acontecer isso, depois de amanhã isso. Quem te responde também. E pra mim, eu sempre gosto de falar, não acreditem em tudo que está no Instagram. Nem tudo que tá lá é verdade. O Instagram é uma grande vitrine profissional, de trabalho, mas a gente tem que ficar super atento. Pesquisem se aquele profissional realmente oferece aquele suporte que ele disse, ele oferece aquele serviço. Sempre vão com aquela olhar de desconfiança, não pelo lado ruim, mas para se certificar que vocês estão no caminho certo, né? Muito importante validar seu profissional. Isso. Esse foi o nosso episódio de hoje. Conversamos hoje sobre estética e seus exageros. Muito obrigada, Ali, pela presença. A gente tem um encontro marcado já daqui a alguns dias, né? Deixa teu recadinho final, Ali. Agradeço a todos por ter ficado com a gente até esse momento. Espero que tenham gostado. Tá? E o próximo episódio vai ser bem interessante também. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que tenham se divertido tanto como eu diverti com esse papo, que seja muito esclarecedor, que vocês entendam melhor a estética. E o nosso próximo episódio promete.
E eu espero que todos estejam aqui. Muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.